Imagine viver em uma época em que a ciência ainda engatinhava para compreender o universo, olhar para o céu sem os telescópios avançados de hoje, sem computadores, sem satélites, sem nenhuma das tecnologias modernas que ajudam a revelar os segredos do cosmos. E ainda assim conseguir prever fenômenos tão absurdos que levariam mais de 100 anos para serem comprovados. Parece impossível acreditar que alguém pudesse enxergar tão longe apenas com a força do pensamento, da matemática e da imaginação. Mas foi exatamente isso que Albert Einstein fez. Quando ele apresentou suas ideias revolucionárias no início do século passado, muitos cientistas não acreditaram. Alguns acharam ousado demais. Outros consideraram absurdo. Afinal, como um homem poderia afirmar que o tempo podia desacelerar, que o espaço podia se curvar e que o universo inteiro reagia à presença da matéria? Naquele momento, parecia ficção científica. Hoje, sabemos que era uma das descrições mais precisas da realidade já feitas por um ser humano. Antes de Einstein, o universo parecia simples. O espaço era visto como algo fixo, imóvel, como um grande palco onde tudo acontecia. O tempo também era considerado absoluto, igual para todos, passando da mesma forma em qualquer lugar. Essas ideias vinham principalmente das leis de Newton, que explicavam os movimentos dos planetas e dos objetos com enorme precisão. Durante séculos, essa visão funcionou bem. Mas Einstein percebeu algo que mudaria completamente nossa forma de entender a realidade. Espaço e tempo não são coisas separadas. Eles fazem parte de uma estrutura única, algo que hoje chamamos de espaço-tempo. E essa estrutura não é rígida. Ela pode se deformar, se curvar e até oscilar. Essa ideia era tão revolucionária que parecia absurda. Imagine dizer para o mundo inteiro que o próprio universo se dobra ao redor da matéria. Na época, isso soava impossível. Mas Einstein foi além. Ele mostrou que quanto maior a massa de um objeto, maior a deformação causada nesse tecido invisível que sustenta toda a realidade. Foi dessa ideia que surgiu uma das previsões mais assustadoras da história da ciência. Ao estudar as consequências extremas da teoria da relatividade, os cálculos indicavam que uma estrela muito massiva, ao colapsar sobre si mesma, poderia deformar tanto o espaço-tempo que criaria uma região onde nada conseguiria escapar, nem mesmo a luz. Pense no impacto dessa afirmação. Naquele tempo, falar de algo que engole a própria luz parecia pura fantasia. Hoje chamamos isso de buraco negro. Mas o mais impressionante é que nem o próprio Einstein acreditava completamente nessa consequência de suas equações. Para ele, aquilo parecia extremo demais para existir de verdade. Era como se a matemática apontasse para algo tão monstruoso que a própria mente humana resistisse em aceitar. Durante décadas, os buracos negros foram tratados apenas como uma possibilidade teórica, algo elegante no papel, mas impossível na prática. Porém, conforme a tecnologia avançou, os cientistas começaram a observar comportamentos estranhos no espaço. Estrelas girando ao redor de regiões invisíveis, matéria desaparecendo, quantidades absurdas de energia sendo liberadas em pontos escuros do universo. Aos poucos, as evidências começaram a confirmar o que Einstein havia previsto. Até que, mais de 100 anos depois, a humanidade conseguiu registrar a primeira imagem real de um buraco negro. Aquilo que parecia impossível estava lá, diante de nossos olhos. Um monstro cósmico previsto apenas por cálculos matemáticos. Mas se isso já parece impressionante, existe outra previsão ainda mais perturbadora. Einstein afirmou que o universo não é estático nem silencioso. Segundo ele, eventos extremamente violentos, como a colisão entre estrelas massivas ou entre buracos negros, deveriam produzir ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. É como jogar uma pedra em um lago calmo e observar as ondas se espalhando pela água. A diferença é que, nesse caso, as ondas não acontecem na água, mas na própria estrutura do universo. Essas ondas ficaram conhecidas como ondas gravitacionais. Mais uma vez, a ideia parecia absurda. Como detectar uma ondulação no espaço? Na época de Einstein, isso era impossível. Não havia instrumentos capazes de perceber algo tão delicado. Então a previsão ficou adormecida por décadas, como um mistério esperando o futuro alcançar a teoria. E então, em 2015,
algo extraordinário aconteceu. Cientistas conseguiram detectar pela primeira vez essas ondas gravitacionais vindas da colisão de dois buracos negros a bilhões de anos-luz da Terra. Era a confirmação exata do que Einstein havia descrito um século antes. O universo literalmente vibrou, e a ciência ouviu. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Como um homem conseguiu prever fenômenos tão complexos sem observar diretamente nenhum deles? Einstein não tinha acesso a instrumentos avançados. Ele não tinha imagens do espaço profundo, não tinha detectores modernos e não tinha computadores capazes de realizar simulações. Ainda assim, ele descreveu com precisão aspectos fundamentais da realidade que só seriam confirmados muito depois de sua morte. Isso fez com que muitas pessoas vissem Einstein como alguém muito além de seu tempo, quase como se ele tivesse acesso a uma forma diferente de enxergar o universo. Mas a verdade talvez seja ainda mais fascinante. Einstein dominava a arte de imaginar o invisível. Ele fazia experimentos mentais com uma profundidade tão extrema que conseguia seguir as consequências lógicas da natureza até lugares onde ninguém jamais havia chegado. Ele imaginava como seria viajar sobre um feixe de luz, pensava no comportamento do tempo em velocidades extremas, visualizava o espaço sendo curvado pela massa. Enquanto muitos cientistas olhavam apenas para dados e medições, Einstein olhava para as estruturas ocultas da realidade. E talvez a parte mais impressionante de tudo seja que a ciência continua encontrando confirmações das ideias dele. Com instrumentos modernos, como o telescópio espacial James Webb, estamos observando galáxias distantes, fenômenos extremos e estruturas cósmicas que antes eram inimagináveis. E, repetidamente, as descobertas reforçam princípios que Einstein já havia sugerido. Isso significa que muitas das bases da física moderna foram traçadas por alguém que viveu em um mundo tecnologicamente primitivo em comparação ao nosso. Quanto mais o universo é revelado, mais a genialidade dele se torna evidente. É como se Einstein tivesse deixado um mapa que a ciência ainda está explorando. Mas isso também abre espaço para uma inquietação profunda. Se tantas previsões dele se confirmaram, será que ainda existem ideias de Einstein esperando para serem compreendidas? Será que há aspectos do universo que ele já havia intuído, mas que nossa ciência ainda não alcançou? Algumas das maiores perguntas da física moderna ainda permanecem sem resposta. O que existe dentro de um buraco negro? Como unir a relatividade com a física quântica? O que é matéria escura? O que é energia escura? Talvez algumas pistas já estejam escondidas nas ideias deixadas por ele, esperando que a humanidade evolua o suficiente para entendê-las. E essa é a parte mais intrigante. Talvez Einstein não tenha apenas explicado o universo que conhecemos, mas também apontado para partes da realidade que ainda não fomos capazes de enxergar. Pensar nisso muda completamente a forma como vemos a ciência. Muitas vezes acreditamos que as grandes descobertas acontecem apenas com máquinas gigantes, telescópios avançados e tecnologias de ponta. Mas Einstein mostrou que a mente humana, quando levada ao limite, pode alcançar verdades muito antes da tecnologia conseguir prová-las. Ele viu o futuro do universo usando apenas raciocínio, lógica e imaginação. E talvez essa seja sua maior previsão de todas. Mostrar que a realidade é muito mais estranha do que aparenta, e que o impossível de hoje pode ser apenas a descoberta de amanhã. Quando olhamos para tudo isso, a sensação é inevitável. Einstein não apenas mudou a ciência, ele antecipou o futuro. Cada nova confirmação de suas ideias nos lembra que algumas mentes conseguem enxergar além do seu próprio tempo. E isso faz surgir uma última pergunta, talvez a mais assustadora de todas. Se Einstein conseguiu prever fenômenos que pareciam impossíveis, o que mais ele percebeu sobre o universo que ainda não descobrimos?